Então, queridos, hoje, segunda-feira, 26 de junho, estamos todos a postos e nós vamos, então, dar início ao nosso estudo da noite, já solicitando a Luciana que cante uma música para nós. O momento agora é passageiro, pode até não ser, depende de você. O momento agora é de crescer, unir-se ao seu irmão, dar a sua mão e seguir. E assim tornar-se livre, como um pássaro no céu, ser mensageiro, e assim tornar-se livre, como um pássaro no céu, ser mensageiro, inspirar o melhor do momento, ser verdadeiro e assim tornar-se livre, como um pássaro no céu, ser mensageiro, inspirar o melhor do momento, ser verdadeiro e ter paz, verdade e paz. Obrigado, Luciana. Então, eu convido a todos vocês, dando-lhes as boas-vindas, para que comecemos a nossa semana estudando, examinando de perto esse tema tão amplo da mediunidade e buscando a preparação melhor que há através da nossa prece coletiva, quando vamos buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, que estará todo o tempo conosco, supervisionando, cuidando e trazendo para nós as condições mais propícias para que tenhamos o melhor proveito possível destes conteúdos que nós vamos examinar em seguida. Que cada um de vocês esteja muito bem, que todos tenham um pouco de água para que ela seja magnetizada e que nós possamos ter nossos amigos mais queridos no nosso entorno, buscando que tenhamos todos juntos boas condições de trabalho e enquanto nós, por isto mesmo, estarmos estudando, que ao mesmo tempo doemos o melhor de nós do ponto de vista fluídico nas mãos destes benfeitores que ali do outro lado realizam algo extremamente valioso para os necessitados e aflitos do mundo, sobretudo os doentes, tanto quanto as vítimas da violência que temos no mundo nesta época. Senhor Jesus, muito obrigado pela vossa inspiração, por podermos ter conosco tantos espíritos bondosos, sábios e que estarão nos abraçando para que tenhamos êxito desde o primeiro momento até quando estivermos orando e ajudando diretamente os mais necessitados.
Muito obrigado. Em nome de toda a espiritualidade querida, nós vamos abrindo a nossa reunião de estudo da noite de hoje, 26 de junho. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então, eu vou sugerir a vocês que vocês busquem a nossa apostila na página 195, porque nós já vimos como que o tema número 4 da vez anterior. E agora nós vamos para uma continuação dele, dividido em 2 pedaços, 2 partes, e agora atendimento aos espíritos que sofrem. Item 2, pelo tema número 5. Como vocês já viram da outra vez, não é? Aqui nós temos como que algo que nos ajuda a que compreendamos melhor uma das, como que, um dos objetivos mais importantes das reuniões mediúnicas sérias e que tem a ver com o diálogo fraterno, os esclarecimentos, o tratamento a partir do acolhimento de um sem número de espíritos que estão fazendo parte da vida humana, na erraticidade, do outro lado da vida, para que eles tenham toda uma mudança nas suas condições. Se nós nos lembramos como temos centros espíritas espalhados pelo mundo, como é abrangente este trabalho, esta atividade, para que ao longo dos anos, das décadas, não é? O movimento espírita, de um modo geral, em qualquer país, vá cumprindo esta etapa também de socorro aos sofredores, num mundo onde o sofrimento é a nota tônica e o será por muito tempo ainda. Então, toda a nossa preparação através das reuniões mediúnicas para que isso seja feito com a devida abrangência, a devida qualidade, é algo que os espíritos superiores como que agradecem muito, tanto quanto aqueles que vão sendo, pouco a pouco, beneficiados por esse tipo de tarefa. Então, a reunião mediúnica pode ter outros objetivos, mas esse é o mais importante, tendo em vista as necessidades humanas, espirituais do nosso mundo. Então, vamos lá para o tema número 5. Então, me acompanhem, por favor. Há reuniões mediúnicas que se caracterizam pelo atendimento a espíritos que apresentam graves perturbações espirituais, assim caracterizadas por Emmanuel. Sempre vale a pena nós recordarmos que estes espíritos, eles podem estar isolados, vivendo seu sofrimento, suas dificuldades, mas com muita frequência eles estão ligados às pessoas encarnadas do mundo inteiro, nos mais diversos contextos da vida pessoal, envolvendo questões muito sérias da vida humana, da vida familiar, envolvendo doentes clínicos, doentes com transtornos psiquiátricos. É o que mais nós observamos nessas reuniões. A relação deles isolada ou em grupo, em sofrimento próprio, além de um sofrimento que eles, inadvertidamente ou propositadamente, eles promovem quanto ao dia a dia dos encarnados.
tanto a nível mais pessoal, no sentido da vida comum, como também em relação a questões coletivas muito sérias, tanto quanto questões ligadas a regiões de países, governos e assim por diante. Então vamos ver, Emmanuel, 2 pontos. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e porque se detiveram deliberadamente na ignorância e ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Abandonavam-se antes, encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. Reticências. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Então, é uma sugestão, não é? Uma lista delas, reflexões, sugestões, para que nós aqui, estudantes da mediunidade, nós possamos nos ir inteirando, não é? Das motivações, dos contextos, dos conteúdos destas reuniões, quanto aos diálogos com os espíritos desencarnados. Reuniões mediúnicas vão além disto, mas numa situação mais de base, tudo que Emmanuel lembrou é o mais simples para qualquer grupo mediúnico em qualquer lugar do mundo, pelo menos iniciar e às vezes manter por muito tempo como que os seus objetivos de auxílio, de socorro a certos segmentos, tipos de espíritos em sofrimento do outro lado da vida. Existem outras questões que mais adiante nós vamos ver, né? Contextos mais complexos que nós precisamos conhecer também. Então, seguindo a apostila, o atendimento a tais espíritos requer, vejam que bonito que os autores trazem, um bom nível de homogeneidade do grupo em termos do conhecimento evangélico espírita. Não pode haver discrepâncias maiores entre os colaboradores encarnados, médiuns ostensivos ou não, porque qualquer discrepância acentuada, aquele que está como que fora do eixo básico de uma reunião como essa, mais cedo ou mais tarde, vai trazer dificuldades para a equipe. Por isso que a formação de um grupo é algo que os dirigentes sempre devem cuidar muito bem, não é? Nunca é demais o zelo
pelo cuidado em relação à formação daquela equipe, de qualquer equipe, em qualquer lugar. Pois bem, experiência no trato com espíritos portadores de necessidades especiais. Experiência tanto de quem dirige, como dos próprios médiuns, para que nada disso seja como que estranho, né? Muito diferente e que escape a uma ideia de cada um a respeito do tipo de necessidade e sofrimento de cada espírito. Equilíbrio emocional para saber atender com apreço, bondade e firmeza, hábito de estudo e oração, conduta moral segura a fim de neutralizar as investidas de entidades distanciadas do bem, considerando-se a premissa de que um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado seu fraco, de debilidade, por alguma razão antiga ou recente. Então, aqui também, né, são linhas de instrução que a doutrina espírita nos dá para que as nossas reuniões sejam as mais úteis e seguras, mas mais do que isso, para que elas realmente ajudem, cumpram a sua finalidade. Pois bem, então nós vamos ver 3 itens. Esse é o primeiro agora. Espíritos portadores de graves desarmonias espirituais. Ou seja, tudo que vamos ver agora é de situações muito comuns, tanto de encarnados, como agora, para o nosso interesse de estudo hoje, para os desencarnados. Então, nós estamos agora focalizando, né, tipos de entidades e contextos que são muito prevalentes aqui nesse mundo e que são um convite à nossa dedicação como trabalhadores espíritas na seara mediúnica. Essa é a ideia. Então, destacamos neste espaço algumas categorias de espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, mas que, em razão das condições que apresentam, caracterizadas por significativa perturbação, o grupo mediúnico precisa aprender a lidar com eles para realizar um bom atendimento espiritual. Vamos ver a sequência, né, do andamento das informações. Entre eles há espíritos que são mais ignorantes do que maus, mas há outros que efetivamente são muito endurecidos e rebeldes, agindo em diferentes circunstâncias como implacáveis perseguidores. E aí eu volto a lembrar, eles podem estar desencarnados, e estão na maioria, mas muitas vezes nós lidamos com encarnados com este perfil, que também são trazidos quando é uma necessidade, dentro da estratégia da espiritualidade maior, para que as coisas neste mundo tenham uma evolução melhor. Muitos deles revelam a vidência e a percepção mediúnica lesões deformantes do perispírito, de maior ou menor gravidade. São lesões estas que podem ter sido geradas pelo sofrimento original deles em alguma época. E mesmo desencarnados, ainda às vezes décadas depois,
não conseguiram se recuperar. Mas muitas vezes é outro fenômeno. Se é o primeiro, eles merecerão, além do diálogo, todo o tratamento fluídico magnético para a melhora clínica, eu diria, dos seus perispíritos, da parte de quem dirige com os fluidos vitais da equipe encarnada. Por outro lado, além destes, que podem ser vítimas de questões muito sérias e não conseguindo uma recuperação também moral e espiritual, eles agora desejam vingança, se opõem aos benefícios e ao progresso da humanidade. Mas existem outros que são como que criaturas trevosas, abissais, completamente opostas aos benefícios do progresso de cada criatura, da humanidade em geral, de uma nação, de um povo, e eles têm essas deformações do perispírito por causa de mudanças do aspecto, por tamanha degradação moral. Então, eles são mais do que trevosos, eles são abissais. E aí nós estamos lidando, às vezes, com o fenômeno da zoantropia, seja a licantropia, seja, no limite, não é? A condição de espíritos que os médiuns enxergam, que tem uma apresentação de verdadeiros monstros colossais, dragões e assim por diante. E são eles que habitam as furnas do planeta e de que, de vez em quando, eles terão que ir embora da Terra, porque ligados a sofrimentos coletivos, e chegando a hora deles partirem, é exatamente na reunião mediúnica séria, própria, com essas condições de abordagem, que eles serão, quando não recuperados para ficarem aqui entre nós, levados para um lugar muito distante daqui, onde viverão por milênios. Talvez até definitivamente. Pois bem, vocês lembram que nós já estudamos uma vez ou outra sobre a distribuição da vida no mundo espiritual quanto, sobretudo, aos desencarnados. Então, se existe o umbral inferior, existem as trevas e as zonas abissais. Se existe o umbral médio na nossa circunvizinhança, existe o umbral superior nos moldes da colônia nosso lar. Existe a esfera de arte, cultura e ciência, existe mais alta ainda a do amor fraterno universal, e existe a mais elevada, a do governo da vida. Nós já vimos isto uma vez ou outra. Muito bem. Em decorrência da perturbação que evidenciam, Emmanuel os denomina de irmãos-problema, numa visão bem atenuada, né? Enfim, são sempre muitos, no sentido de que eles formam legiões, famílias, grupos, e eles trabalham em conjunto. E, geralmente, todos estes grupos têm um líder, liderança, hierarquia, é o que nós chamamos, não é? Hierarquia das trevas. Seguindo, contam-se às vezes por legiões, mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha, que significa veneno, do desespero. Facilmente identificáveis
sinalizam rebeldia, falam em dever e inclinam-se à violência. Referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Se nós lembramos do Livro dos Espíritos, sobre a hierarquia dos espíritos, né? Esses todos pertencem aos espíritos de terceira ordem, porque já os de segunda são espíritos muito diferentes e os de primeira são espíritos puros, que é um outro departamento da vida na Terra, mas fazendo-se uma reflexão, uma analogia da vida do universo, para mundos de expiações e provas como o nosso. Então, nós nunca podemos perder de vista que tudo que nós estamos vivendo, estudando, nos deparando, é para um contexto, um tipo de mundo. E o grande universo nada tem a ver com isto aqui. Isto aqui é um caso à parte, é uma exceção. Mundos materiais são exceções. Quem teve a oportunidade de estudar Pietro Baldi, a grande síntese, vai conhecer a ideia de sistema e antissistema. A Terra e tudo aquilo que nós olhamos e vemos dos mundos materiais são, na verdade, uma parte pequena do universo, bem pequena. E é nessa parte que nós encontramos humanidades completamente ligadas às questões do que nós chamamos de antissistema. E todos do antissistema estaremos buscando a evolução para retornarmos ao sistema. Então, é uma terminologia um pouquinho diferente, mas ela é uma forma de nós olharmos com carinho outras visões, né? E tendo tempo, interesse, motivações, nós vamos atrás dessa literatura também. Fica a dica, vamos brincando, a grande síntese de Pietro Baldi. E eu vou enviar hoje a lista dos livros de Ubaldi. E aí um ou outro de vocês já pode ter isto em casa, ou pode buscar toda uma sequência de uma literatura muito importante para qualquer um, e, sobretudo, para os espíritas. Não tem tanto a ver com a mediunidade, mas sim como um avanço no conhecimento nosso sobre o que é o universo, o que é a vida, quem somos e realmente por que há tanto sofrimento na Terra. Então, é uma lista razoável de livros e eu enviarei para vocês logo. E uma lembrança carinhosa é a ideia de que muitos acreditam, e com bases sólidas, que Pietro Baldi é o apóstolo Pedro reencarnado. Na verdade, eu não diria porque ele já desencarnou. Mas no mundo espiritual ele é, não é verdade? Então, seguindo adiante. Os homicidas e obsessores se encaixam na descrição. Homicidas e obsessores se encaixam na descrição. A Viviane acabou de postar o livro em PDF. Muito bem, Vivi, obrigado. E agora, então, depois eu coloco a lista dos demais livros. Esse livro, que é o livro mais importante, ele é de uma leitura vagarosa.
E ele enseja muitas dúvidas, reflexões, para que nós, porque parece que ele fala de outro mundo, mas ele fala do universo. Então, tem a ver conosco, obviamente. Então, os diferentes tipos de suicidas, sobretudo os mais graves, estão fora da listagem. Contudo, requerem atendimento seguro, pleno de amor, paciência e compaixão, pois tais irmãos são portadores de sofrimentos atrozes que os perturbam enormemente. E aqui uma outra dica de leitura. É quase uma leitura obrigatória para médiums espíritas. É o livro da Dona Ivone, do Amaral Pereira, médium, cujo texto é do autor Camilo Castelo Branco, também conhecido como Camilo Cândido Botelho. Memórias de um Suicida. Então, é uma outra sugestão de leitura. Então, seguindo adiante, há espíritos portadores de deformidades perispirituais que se manifestam nas reuniões mediúnicas leves a severas. Quando ele comenta deformidades perispirituais, é uma coisa típica dos desencarnados em sofrimento. E essas deformidades acontecem por inúmeras razões. Por exemplo, pelo próprio suicídio. Aquilo que leva à morte física também atinge o perispírito, seja o enforcamento, o tiro, a intoxicação por monóxido de carbono, seja qual for a situação. E não apenas dos suicidas, os que morreram por morte violenta, como acontece na violência das comunidades, como acontece nas guerras, sejam questões isoladas ou muito amplas. Os acidentes que geram a desencarnação, a queda de aviões, de helicópteros, os acidentes de estradas nas ruas de qualquer cidade, tudo isso atinge o corpo. A pessoa desencarna e atinge imediatamente o perispírito. Eu vou comentar com vocês a guisa de exemplificação. Todos vocês souberam do que aconteceu com aquele submersível de um grupo pequeno de 5 pessoas que foram olhar de perto os destroços do Titanic. E aquele artefato sofreu uma implosão, que é, claro, diferente das explosões que são mais comuns. Uma pressão extraordinária a quilômetros de profundidade acabou gerando algo completamente inusitado. A morte das 5 pessoas, ela se deu em 1 segundo, supostamente. É algo, enfim. E aí, estando aqui nos Estados Unidos, com um grupo de trabalho, nós aproveitamos esta tragédia, não é? E, pensando no sofrimento dessas pessoas, nós abrimos, dentre tantos e tantos casos, esse atendimento, que não é abrir para uma pessoa doente no hospital, nem é abrir para um acidente de grandes proporções, muito menos uma guerra, um conflito na África. Era especificamente aquilo. E eu digo para vocês, foi uma das
situações assim mais marcantes, no sentido de termos tido em equipe a oportunidade de acolhermos um por um. Numa reunião que se deu, a primeira, foram duas para isto, não para isto, mas duas das nossas durante a semana foram utilizadas para esta questão. E a primeira, ninguém sabia o que tinha acontecido ainda, mas como nós já imaginávamos que não haveria sobreviventes, nós nos antecipamos. E eles estavam completamente destruídos, também do ponto de vista perispirítico. Profundamente sofridos pelas circunstâncias de uma morte inesperada, não é? E com tamanha violência. Mas saibam, não é? Que todos eles estão relativamente bem agora, depois de 2 momentos em reuniões diferentes, onde eles foram devidamente trazidos. Conversei com todos os 5, um por um, em língua inglesa, para que pudesse haver a comunicação. Todos eles estavam lúcidos, mas num desespero imenso. Então, foi todo um trabalho daquela equipe, sobretudo da equipe espiritual dos benfeitores, para que eles pudessem ganhar o acolhimento amoroso e, nele, a melhora do perispírito, em que nós, por ideoplastia, vamos plasmando um perispírito novo para cada um deles. E isso foi devidamente feito, e eles agora repousam nos braços de uma espiritualidade linda, a mesma que nos fez nos reunirmos aqui para diversos atendimentos e que coincidiu de que esse também fosse realizado. Então, quando se fala em deformidades perispirituais, esse é um exemplo marcante. Pois bem, que se manifestam nas reuniões mediúnicas leves a severas. Quem? As deformidades. No caso em questão, severíssimas, eu diria, no extremo do comprometimento do perispírito. Porque assim como estas forças que vieram de fora do mar, em baixíssimas regiões, com uma pressão imensa, destrói em um segundo o corpo físico e destrói no mesmo segundo a tessitura perispiritual. Enfim, entre eles encontramos os fixados nas enfermidades que tiveram quando encarnados, os que tiveram morte súbita e violenta, como ocorre nos acidentes de carro, nos assassinatos, etc. Há os que são mantidos sob o controle de certas entidades localizadas no além, que lhes infligem ainda sofrimentos e anomalias. Ainda tem isto. Assistidos convenientemente no grupo mediúnico, libertam-se das fixações mentais. As lesões desaparecem e a harmonia, ainda que relativa ao grau de sofrimento, é restabelecida. E eu gostaria de lembrar com vocês que esta tarefa na área da mediunidade, ela só é realizada pelos espíritas. Ninguém mais tem até ideia de que é preciso ajudar, de que morrendo as criaturas vivem ainda a continuação
do seu sofrimento físico, físico no sentido do perispírito, e também emocional, mental, espiritual. Então, por isso que a capacitação de equipes e de trabalhadores para estas equipes é como que uma necessidade imperiosa para que mais e mais grupos possam estar ajudando a atenuar esse sofrimento coletivo desta humanidade, pelo somatório dos aspectos e contextos de sofrimento individual ou de pequenos grupos. Muito bem. Certas lesões ou deformidades perispirituais, entretanto, demandam tempo para serem sanadas, necessitando inclusive de uma ou mais reencarnações do espírito. Por quê? Porque na falta de muitos grupos, de acordo com a demanda imensa que há, as entidades, os espíritos, se mantêm em sofrimento no mundo espiritual. Na erraticidade, que é o período entre uma vida e outra, e acabam sendo trazidos para novas reencarnações, e uma vez seus perispíritos ainda danificados pelas mais variadas questões que viveram, quando se ligam ao corpo físico novo, embrião, feto, recém-nascido e assim por diante, as deformidades vão surgindo. Inclusive, uma lembrança é a questão das doenças congênitas. E aí, dentro do útero materno, você já pode diagnosticar uma cardiopatia congênita com o ultrassom feito durante o acompanhamento pré-natal. E aí toda uma série de recursos serão buscados quando a criança, em geral, quando ela nasce ou algum tempo depois. De onde vem isso? Dramas que atingiram o coração. Um deles, o suicídio com arma de fogo direcionada para o coração do adulto na encarnação prévia ou em alguma. E aí essa depuração ela vai tendo lugar em mais de uma existência às vezes, sempre cumprindo os desígnios das leis de Deus para que cada um se livre, não é, dos próprios tormentos, do próprio sofrimento que impôs a si próprio. Enfim, uma ou mais reencarnações desse espírito. Por isso também que tem tantas doenças. De onde vêm as doenças? Todas, todas, a não ser aquelas que são geradas quando a pessoa, tentando pôr termo à própria vida, por exemplo, se autoagride. Então aí é algo que vem parte de fora, mas a grande maioria das doenças, seja a neoplasia, seja as doenças respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais, psiquiátricas mais sérias, tudo vem de nós mesmos, não é? Situam-se nesse contexto os processos de zoantropia e os de ovoidização. Nos primeiros, o espírito perde parcial ou totalmente a forma humana, adquirindo a de animais. Lobo, daí a licantropia, cobra, serpentes, não são pequenas cobrinhas, pequenos répteis, eles são imensos. Os médiuns assim os descrevem. Símios, orangotangos, outro dia, aqui mesmo, um deles veio
na forma de um símio imenso, mas foi devidamente beneficiado, liberto, acolhido e levado, vamos dizer assim, lá para cima. Fora outros tipos de animais. Por exemplo, aranhas, aracnídeos, polvos. Lamento lembrar isto. Eles não são animais, mas o aspecto, não é? É o aspecto de animais conhecidos na Terra. Na segunda, a perda da forma humana é extensa, assemelhando-se o perispírito a uma estrutura oval, um pouco maior do que a do tamanho de um cérebro humano. Essa ovoidização acontece quando qualquer espírito, em geral, por deterioração da sua condição moral, ele perde o corpo astral. O corpo astral é que dá forma humana aos espíritos. E quando isso é perdido, não tendo mais isto, vem a expressão vizinha, que nós chamamos de corpo mental inferior. É o que tem a aparência ovoide. Muito bem. Nessas condições, tais espíritos somente são atendidos na reunião mediúnica de forma indireta, por meio da prece e das irradiações mentais. Eles não têm condições de se expressarem verbalmente, considerando a gravidade da situação em que se encontram. Eles têm como uma redução da consciência. Eu me lembro, por exemplo, quando atendemos há muitos anos uma senhora com uma depressão grave, com ideação suicida, ela fazia tratamento com colegas psiquiatras no Rio de Janeiro. Esse caso nos chegou, abrimos o caso e havia todo um contexto ligado ao aborto induzido. E ela, então, havia cometido 3 abortos, além de ter 2 ou 3 filhos, já não me lembro mais. Um dos abortados era de um ódio, de uma cobrança pelo que ela havia feito, mais direcionado para ela, menos para o marido. De tal maneira que ele foi devidamente esclarecido, acolhido, e os 2 outros estavam presos, entre aspas, ao centro de força solar. Estes casos haviam acontecido na vida atual. E aí estes 2 ovoidezinhos teriam tido a chance de terem um novo corpo físico e eles foram aviltados pelo aborto induzido, pela curetagem violenta. Eles foram retirados dessa ligação magnética com o vórtice solar, foram como que envolvidos por um amor que soma do mundo espiritual e da equipe e devidamente conduzidos para os postos de acolhimento no mundo espiritual e, às vezes, até para os hospitais que nos dão cobertura nas atividades, na prática da desobsessão. É apenas uma lembrança, né? Então, enquanto que um tinha a condição de conversar, estava lúcido e orientado em todos os sentidos, aqueles 2 estavam numa espécie de um coma, de um sono profundo, de uma letargia, aguardando providências que, graças a Deus, um dia chegaram. Na medida em que esses 3 espíritos, porque os 3 são espíritos humanos, foram beneficiados, em mais ou menos 1 mês, o colega começou a reduzir a medicação, porque percebeu a melhora clínica,
foi diminuindo, diminuindo, e em meio ano ela já não utilizava mais nada para a sua anterior depressão, se vendo completamente livre de tudo isso. Pois bem, reunião mediúnica de assistência. Pois bem, maiores esclarecimentos a respeito dos processos de ovoidização e de zoantropia podem ser encontrados no livro Libertação, de André Luiz, Chico Xavier, FEB, nos capítulos 6, 7 e 8. Constam explicações relacionadas à ovoidização. No capítulo 5, a descrição de um caso de licantropia. Então, meus amigos, aprofundar é sempre bom, não é? Então, busquem estes livros. E, se não me falha a memória, todos eles, os 13 da série de André Luiz sobre o mundo espiritual, já foram em PDF partilhados aqui no grupo. Então, é só procurarem. Se houver alguma dificuldade, escrevam e nós iremos postá-los novamente. Tá bom? Então, apresentamos em seguida 2 exemplos ilustrativos de manifestações de espíritos portadores de graves desarmonias psíquicas, cujas manifestações não são incomuns nas reuniões mediúnicas. Não são incomuns. Então, vem o número 2, perseguidores e obsessores endurecidos. São espíritos imperfeitos, bastante conhecidos nas reuniões mediúnicas, sérias e instrutivas. Todos eles são espíritos que sofrem, ainda que não admitam, e ao mesmo tempo fazem sofrer, pois se comprazem no mal. Ainda que não admitam, alguns. Outros admitem claramente e deixam tudo muito nítido, no sentido de a que vieram e o que estão fazendo no mundo espiritual contra encarnados, aos quais eles perseguem, tanto quanto a outros desencarnados frágeis que eles submetem à força para uma espécie de uma prisão sem grades e mantendo vampirizações, mantendo aprisionamentos, mantendo estagnação espiritual para os perseguidos. Então, quando nós ficamos assim, lembrando hoje destas coisas, nós vamos tendo uma ideia melhor de que mundo é este e do quanto nós precisamos mudar tudo e nos colocarmos o quanto antes de uma maneira mais eficiente a sermos úteis para que pouco a pouco as pessoas, os espíritos sejam libertados e beneficiados de tudo isso, concorrendo, não é, humildemente para a melhora de todo o contexto da vida planetária, aqui, claro, no planeta que nos abriga. Então, todos eles são espíritos que sofrem, ainda que não admitam, e ao mesmo tempo fazem sofrer, pois se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Na escala espírita, sugerida por Allan Kardec, são denominados de espíritos impuros. São inclinados ao mal, do que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição. É uma palavra
pouco usual, mas é exatamente a que reflete o que esses espíritos desejam. A infelicidade alheia e o sofrimento de encarnados e de outros desencarnados submetidos a essa influência nociva e hostil. Pois bem, apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco, satisfeitos por poder retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir às provas por que passam. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nas dos homens encarnados, é sempre indício de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores, e se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar-se por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Mas até lá causam muitos prejuízos. Alguns povos os transformaram em divindades maléficas. Outros os designam de nomes como demônios, maus gênios, espíritos do mal. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio, que quer dizer desonra, e da ignomínia, que também quer dizer desonra, talvez numa situação mais extrema. Os obsessores podem ter ou não ligações pretéritas com o encarnado que obsedia, cuja perseguição assemelha-se à ação de predadores que agem sob o impulso da vingança e do ódio. Durante o atendimento na reunião mediúnica, revelam-se inflexíveis e com escassa manifestação de piedade. Os integrantes do grupo, sobretudo o dialogador e o médium, precisam saber tratá-los com firmeza, aliada à bondade, não se deixando enganar pela esperteza de suas argumentações, porque, na verdade, são criaturas extremamente infelizes que vagueiam pelas paragens de dor e de sombra existentes no plano espiritual, ferindo e sendo feridos, escarnecendo e sendo escarnecidos. Caso o espírito permaneça irredutível, depois de todas as tentativas de auxílio, o doutrinador, que se mantém em sintonia com os benfeitores espirituais, pode propor-lhe intuitivamente rever os acontecimentos à época em que eles ocorreram, uma espécie de regressão que pode ajudar para que estes espíritos endurecidos entendam melhor o que viveram desde então, o que estão fazendo agora e o que possam fazer para uma mudança de condição mental a favor deles próprios. Os trabalhadores da equipe espiritual induzem o comunicante a regredir no passado, atuando no centro da sua memória integral, cujas lembranças aí existentes poderão ser projetadas numa tela fluídica, denominada condensador ectoplásmico. Trata-se de um equipamento semelhante a uma gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Aulus, orientador citado no livro Nos Domínios da Mediunidade, informa a utilidade desse aparelho. Os participantes do grupo mediúnico
devem manter-se atentos a certas técnicas obsessivas utilizadas pelos obsessores, como a hipnose, associado ao uso específico do magnetismo. Há no plano espiritual poderosos magnetizadores e hipnotizadores que, para obter o domínio sobre suas vítimas, manipulam os sentimentos de culpa e de remorso guardados no íntimo de seus perseguidos em decorrência das ações infelizes cometidas no passado. Por sua vez, André Luiz destaca um ponto muito importante no atendimento a obsessores. Nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato, de vez que em certos casos diversos, a separação entre ambos deve ser praticada lentamente, mas que ela seja sempre um objetivo, como de que ela aconteça no âmbito da reunião em curso, deixando-se outros aspectos para a sequência dos benefícios que aí já os benfeitores farão. Todos esses atendidos, se são atendidos devidamente, eles não devem ficar livres depois, como que pensando na vida, diante do que escutaram. Eles devem, se não mudaram logo as suas noções a respeito das suas vidas, do que estão fazendo e etc., eles vão perder as forças para não continuarem obsediando daquele modo e são, então, levados para regiões de tratamento. Eventualmente, são contidos e levados para regiões de contenção, como prisioneiros por algum tempo, até que possam mudar de ideia. Nunca livres. Os que livres serão aqueles que tiverem mudado a sua condição pessoal durante a reunião. Do contrário, são também entregues para os espíritos mais capazes de acompanhá-los no mundo espiritual para que eles tenham o devido progresso com o tempo. Muito bem, meus amigos. A obsessão apresenta muitas faces e facetas que o estudioso espírita necessita conhecer. Entre os obsessores, alguns se destacam pela astúcia e habilidade de aplicar técnicas e recursos obsessivos. A principal técnica utilizada é localizar um desejo central, um tema básico, na pessoa que lhes interessa obsediar. Apreendidos em instituições, vejam, existentes no plano espiritual, voltadas no mundo inferior para essa finalidade, genericamente conhecidas como escolas de vingadores. Ou seja, nem tudo é algo pelo magnetismo deletério, hipnotizante. Existem escolas, vou brincar, de graduação, de pós-graduação, aonde? Trevas e abismos. Então, há recursos. Eu não sei se vocês leram o livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Vocês vão conhecer ali o Dr. Teofrastos. E ali ele coloca a ideia, não é, de que eles usam o que tiverem que usar. E aí eles podem usar dispositivos eletrônicos, chips
voltados ao acionamento de circuitos psíquicos deletérios. Então, Dr. Teofrastos, procurem, até pelo próprio Google, esse nome diferente, e vocês vão ver que estas questões, por Filomena de Miranda, são algo muito comum nos processos de obsessão. As manifestações de espíritos viciados são muito comuns nos dias atuais. O atendimento pelo diálogo exige preparação doutrinária e habilidade do doutrinador, pois tais espíritos não abrem mão tão facilmente das substâncias químicas e das sensações físicas que lhes produzem prazer, mesmo que estas os desestruturem psiquicamente. Então, esse pequeno parágrafo, ele corrobora uma ideia de quem tem vivência em reuniões de desobsessão um pouco mais especializadas para atendimento de casos de doentes mentais, transtornos mentais, a questão da dependência química. É uma das questões mais difíceis de nós alcançarmos bons resultados, porque são obsessões complexas. E depois que o encarnado ele é adicto e os circuitos de recompensa e prazer já estão totalmente como que envolvidos na dependência de uma substância qualquer, lícita ou ilícita, é muito difícil. Tem que ser todo um trabalho de equipe, mediúnica à distância, mediúnica no centro espírita, à distância onde os doentes estejam, a fluidoterapia, a oração, a ajuda da família. Então, tem que ser uma grande instituição colocada, acionada, para beneficiar esses casos. Mesmo assim, os resultados nem sempre são tão animadores. Há entidades que se apresentam à reunião mediúnica extremamente dependentes, não de substâncias químicas, mas de energias relacionadas à sexualidade mal conduzida. De tal maneira que isto existe entre encarnados e entre desencarnados. Porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Onde quer que cada um esteja, num plano ou no outro. Os dramas humanos são absolutamente os mesmos. Representam um significativo contingente de homens e mulheres desencarnados que cometeram, durante a reencarnação, abusos sexuais e desregramentos daí decorrentes, promiscuidade, prostituição, pedofilia, estupro, abortamentos. Após a morte do corpo físico, arrastam consigo, no além-túmulo, os efeitos de suas ações. E voltando-se para os encarnados, a eles se mantêm jungidos, produzindo lamentáveis quadros de desolação e dor. As consequências dos próprios atos nem sempre se manifestam de imediato. Por isso, são mais comuns em reencarnações posteriores, quando se apresentarão à arena terrestre, como quando se apresentarão à arena terrestre como vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajuste nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação. Muito bem, nós vamos deixar o item 3
porque ele tem diversos aspectos importantes e porque já estamos numa hora prevista, né, para nós irmos podendo ver uma ou outra questão, bem resumidamente, para que então possamos fazer a nossa corrente de ajuda para o que a espiritualidade precisará fazer na noite de hoje. Então, meus amigos, alguma observação sucinta? Fiquem à vontade. Doutor Sérgio, boa noite a todos. Só uma perguntinha rápida. Nesse caso específico do submarino, em que o senhor teve a oportunidade de fazer atendimento e houve uma restauração do perispírito, essa restauração ela é parcial, ou seja, eles vão obrigatoriamente ter que reencarnar para poder ajustar o perispírito deles, ou eles tiveram uma restauração quase que plena? Muito bem, Sérgio. Essa é uma questão interessante, não é? Olha, sempre que nós temos a oportunidade de acolher espíritos que manifestam visualmente, inclusive aos médiuns com vidência, as suas questões no perispírito, a nossa intenção é sempre buscar algo completo. Por quê? Porque nós temos o fluido vital. A equipe tem o tesouro para isso. Então, nós nos empenhamos o máximo, não é? Na doação fluídica, na ideoplastia, não é? Para que tudo volte a ser, vamos dizer, íntegro, se possível, perfeito. Mas, apesar do esforço e da vontade de que seja assim, eventualmente pode haver mais uma dificuldade para se obter uma coisa completa, que poderá ser obtida mais adiante quando esse espírito vai levado para o mundo maior. Ele será acompanhado pelas equipes desses atendimentos em núcleos de auxílio hospitais, até que vá tendo oportunidade, tempo, merecimento para ir conquistando algo no sentido que se aproxime da plenitude física e emocional. Mas, em geral, há um benefício muito grande. Então, por exemplo, um outro caso, quantas vezes nós fomos com equipes mediúnicas para a África por causa de explosões de minas terrestres em que uma etnia deixou para destruir a outra. E aí jovens, pequenos, tiveram toda a metade do corpo destruída quando pisavam na mina terrestre. E eles vêm completamente destruídos, ensanguentados e numa aflição que você não imagina. E aí, então, qual é a ideia? Eles recebem toda uma mudança, é como um perispírito novo na parte do corpo astral, que é o que tem a forma humana. E uma vez havendo essa reestruturação, o próprio dono daquela vida, daquele perispírito, ele olha e vê a mudança. E quando ele vê a mudança, não tem mais sangue, porque nós visamos todos os detalhes para essa recomposição, eles, vamos dizer, eles estão melhorando o seu mental, porque eles já diminuem o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança, a cobrança em relação aos desafetos. Então, a ideia é de que todos devam receber o melhor. E se nós estamos tratando de um contexto coletivo, duas coisas podem acontecer. No caso do submarino, submersível, melhor dito, era tamanha a destruição que nós tivemos que lidar um de cada vez.
sucessivamente. Isso nos ocupou um tempo um pouco maior, porque era esta a nossa intenção e a prioridade de todos. Mas, por outro lado, não é? Existem contextos, quando a equipe é bem experiente, capacitada, que havendo destruição, por exemplo, um avião que caia, né? Todos morrem. 248 pessoas, entre tripulantes e passageiros. O que acontece? Você não vai poder, numa reunião, duas, cuidar de todos. Então, nós cuidamos através de campos gerados ideoplasticamente, com os fluidos vitais dos integrantes encarnados, de tal maneira que é um benefício absolutamente para todos. Acordam, se veem melhores, entendem o drama que viveram e não ficam mais perto dos seus corpos ou na vizinhança dos destroços, seja o elemento que for. E a partir dali já vão melhorando, envolvidos num campo cheio de capacidade curativa, e depois eles então vão sendo levados para cima. Tá bom, Sérgio? Ok, Mas obrigado. entenda que a intenção é sempre a melhor, não é? Sim. É de você chegar ao máximo de benefício. Mas tudo isso também a Deus pertence. Oi, Ana Karina. Não. Boa noite. Quando é a ovoidização, a gravidez consegue até o fim, se não tiver sido interrompida com ovoide, um espírito em estado ovoide? Não. Ana Karine, veja só. O ovoide é consequência do aborto. Na gravidez que é respeitada e segue o seu curso, não há ovoide nenhum. Ele, desde o embrião, já tem o corpo embrionário. Ah, tá. Eu Depois tinha é entendido fetal. daquele caso da moça que eles estavam já na condição de ovoide, ainda assim tinham sido abortados. Ah, tá. Eles se tornaram ovoides Ah, tá. quando foram mortos pelo aborto provocado por ela. Entendi. Tá? Tá bom. Doutor Sérgio, Legal. dá tempo de fazer mais uma pergunta? Claro, Caio. Diga. Ah, sim. Doutor, pelas falas do senhor, os grupos de trabalhos mediúnicos, os espíritas, assim, carecem muito de mão de obra, né? De obra de última hora, que eu já diria que seria mão de obra de último segundo, né? Para auxílio aos encarnados e desencarnados. No entanto, assim, pelo menos aqui na minha região, eu noto muito que há eu não sei se eu estou certo no que eu vou dizer, mas uma interpretação, assim, meio hostil, assim, até no ponto do conhecimento evangélico espírita, que inclusive está aí na apostila, né? Os grupos de aceitar, logicamente, nós precisamos de conhecer a pessoa para colocar ela no grupo, saber as reais intenções dela, né? Mas aqui, pelo menos daqui na minha cidade, eu sofri muito com isso, porque tem mediunidade, a gente não consegue esconder ela, precisa de conhecimento, e aí, auxiliado ao estudo, vem a oportunidade de trabalho, né, que tanto carece aí do movimento espírita. Mas o senhor nota alguma mudança, ou realmente existe esse preconceito, assim, com quem chega, e quer que já chega, assim, um catedrático, né, porque pelo menos foi o que eu notei, e quem está começando, né? Caio, cada caso é um caso de cada pessoa que chega em cada grupo, dirigido por cada dirigente de grupo e de casa espírita. Há uma variação muito grande, né? Então, meu amigo, nem tanto lá, nem tanto cá. Não se pode aceitar de imediato uma pessoa que deseje fazer parte de um grupo prático de mediunidade, de assistência aos desencarnados, se ele não passou por algumas etapas prévias de estudo, que não precisa ser nada
completo, porque para isso cada um tem que ter o seu tempo, como também não se pode exigir todas as qualidades de um candidato a médium qualquer de imediato. Então, tem que haver bom senso, tem que haver conhecimento de causa, acolhimento, instrução, sugestões para que cada um que queira funcionar nessa área tenha o quanto antes as melhores indicações e, ao mesmo tempo, o melhor acolhimento. Então, eu não posso falar pelo que acontece na sua cidade. Aconteceu contigo. Por alguma razão, talvez por algum excesso de disciplina daquele determinado grupo espírita. Não sei dizer. Mas não se preocupe. É importante que você está aqui conosco e que as coisas vão caminhando como já estão, né? E qualquer outra questão eu te respondo diretamente depois. Tá bom? Combinado? Obrigado. De nada, Caio. Então, gente, vamos fazer a nossa prece. Leandro, por acaso veio alguma mensagem? Boa noite. Boa noite, do Sérgio, pessoal. Não, até agora, por enquanto, não. Não, É né? só o desdobramento, só, que já começou, parece. Tá bom. Então, continue lá do outro lado. Depois você volta. Tá bom? Então, durante a prece, quem quiser escrever qualquer coisa, fique à vontade também. E eu vou pedir para a Luciana cantar uma música para essa mudança de, vamos dizer, objetivo do nosso encontro de hoje, né? Então, Luciana, tudo contigo, por favor. Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar num sonho que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí num mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só, Jesus amado, teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. Jesus, tu sabes todo os nossos sonhos. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Obrigado, Luciana. Então, nós vamos nos aproximando ainda mais uns dos outros, nos abraçando, sabendo da presença e da colaboração de todos os demais, cada um na sua cidade, mas todos com a mesma intenção de doarmos os fluidos nas mãos dos benfeitores amados e tão somente a eles, para que possamos cooperar com as equipes que nos envolvem, que sabem o quanto é preciso que nos dediquemos
às pessoas que sofrem em qualquer lugar do mundo, das dificuldades materiais, sociais, das dificuldades morais, espirituais, que muitas vezes estão juntas. Senhor Jesus, divino amigo, Cordeiro de Deus, Príncipe da paz, Governador da terra, vem ter conosco, Senhor. Tu sabes de tudo por aqui. E a nossa rogativa é para que essas falanges venham em teu nome para os devidos cuidados aos sofredores, aos que estão doentes, tristes, oprimidos, aos que morreram em condições dolorosas, no mundo todo, país por país. E nós os vamos buscando contigo, com estes espíritos cheios de amor, envolvendo o planeta inteiro, para que possam estar, a partir deste momento, angariando os benefícios dos céus, para que possam libertar-se do mal e do sofrimento que tem persistido entre nós há tanto tempo, Jesus. Em meio a tantas guerras, violência, miséria, fome, tristeza, morte, nós aqui estamos suplicando a Maria de Nazaré, tanto quanto a ti, com suas servas, com seus lanceiros, com espíritos de uma condição maravilhosa, apóstolos e discípulos, para que venham buscar os sofredores que se demoram nas trevas, na escuridão, num sofrimento sem par. E a nossa melhor dedicação são as moléculas dos fluidos vitais que todos aqui encarnados temos, moléculas sadias, que possibilitarão toda uma mudança para os doentes de todas as idades, doentes do corpo e da alma, doentes do espírito. O que nós desejaríamos imensamente é que um novo campo, ainda mais intenso que os anteriores, possamos gerar agora aquele que vai amorosamente envolver o mundo todo. A Terra girando, as pessoas despertas ou dormindo, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, e o teu amor, com a pequenina e singela contribuição de cada um de nós no exercício desta expressão de caridade, nós vamos, como cooperadores de Deus, fazendo a nossa parte, felizes por isto, porque és tu que nos acolhes em meio a todas as dificuldades do grande rebanho que vive no nosso mundo atualmente. Que todos os necessitados sejam amparados e logo, Jesus, que a psicosfera se ilumine pelo esforço de amor, de caridade, solidariedade, ternura e fé, de boa parte
dos que vivem aqui, encarnados e desencarnados. E que nós saibamos vencer todas as oposições dos espíritos equivocados, tentando agir e fazer em contrário ao que poderia resultar para a felicidade humana neste mundo. Que todos os espíritos mais queridos, relacionados a todos os países, tanto quanto ao espiritismo, a todas as crenças cristãs e não cristãs, filósofos do passado e da atualidade, cientistas, colaboradores para o progresso, através da ciência da humanidade, envolvendo todos os artistas da música, da escultura, da pintura, da literatura, do desenho e de tudo aquilo que pode e tem trazido luzes para a mente humana, para a família daqui, deste mundo ainda tão triste de expiações e de provas como é a Terra. Que toda esta falange imensa de benfeitores, com Eurípides, com Bezerra e tantos outros, permaneça conosco nas atividades 24 horas de sustentação, de soerguimento moral, nosso e especialmente daqueles que apresentam hoje, em qualquer lugar do mundo, adultos e crianças, encarnados e desencarnados, um sofrimento maior. Doemos de nós com o espírito mais fraternal que conseguimos gerar, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, amigos queridos, pelo nosso encontro desta tarde, noite. E nós vamos, então, pedir a Luciana uma última música para a conclusão do nosso encontro. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Vivi, eu acho que agora pode, por favor, suspender a gravação. Obrigado.